Tekken 8 está entre nós há mais de um mês já. O tempo passa rápido, hein? O jogo aparentemente chegou redondinho, com bastante conteúdo offline e está sendo bem recebido tanto por jogadores novatos quanto por veteranos. E eu queria também receber bem o Tekken 8. Mas eu sou pobre, desempregado e até a minha TV tá quebrada. Imagina comprar um jogo e um videogame novo. Independente disso, eu sempre fui de jogar jogos mais antigos via emulação, o que é uma situação bem comum pro nosso Brasil. E foi em um tempo que eu tava sem PS2, mas tinha comigo o celular mais brabo do mundo, o Galaxy Pocket. Com um pouco de tédio e motivação, eu vi o que rodava e o que não rodava naquele humilde celular com 2 incríveis GB de memória interna. E cara, rodava muita coisa. Eu acredito que muitos tiveram ou ainda têm um emulador de GBA instalado no seu celularzinho para jogar aquele Pokémon bolado, mas nem de só Pokémon vive um portátil da Nintendo. O Game Boy Advance recebeu vários jogos, alguns que até hoje continuam sendo incríveis e outros... Bom, eles existem e foram jogos já feitos. O jogo do vídeo de hoje é um caso curioso por si só, pois estamos falando de uma franquia de jogos de luta em 3 dimensões que sabe-se lá por qual motivo quiseram fazer um título para o GBA. Senhoras e senhores, conheçam Tekken Advance. Lançado no final de 2001 no Japão e em 2002 para o resto do mundo, Tekken Advance é uma versão baseada em Tekken 3 com um pouquinho de Tag Tournament, com uma coisinha a mais e várias outras a menos. Uma dessas coisas a menos sendo os personagens, com apenas 10, incluindo o chefe. São esses: Jin Kazama, aquele que teve a sorte de ter sido criado pela mãe, e isso faz mais sentido aqui do que você pode imaginar. King, que é simplesmente o supra-sumo dos bonecos de agarrão. Paul, o homem com socos modestos. O Orang, o moleque do Taekwondo. Gunjack, o robô do rolê, porque em Tekken sempre tem que ter um robô. Forrest Lau, o filho do Marshall Law, e tá aqui para cumprir a cota dos personagens Bruce Lee dos jogos de luta. Ninian Williams, a loira porradeira que todo jogo de luta tem. Yoshimitsu, o cara da espada. Lin Shayo, para bater a cota de asiáticas que sabem Kung Fu. E o chefe do jogo, Heihachi Mishima, este que é indiscutivelmente o melhor pai dos videogames e possui uma calvície invejável. Em gameplay, Tekken Advance é bem semelhante a Tekken 3, porém ao invés de 2 botões de soco e 2 botões de chute, onde cada um controla um membro do corpo, aqui você tem apenas um botão de soco e um botão de chute, um de agarrar e um botão de troca que eu fiquei uns 10 minutos sem saber para que serve, mas eu contei isso depois. Apesar de ser limitado em quantidade de botões, o jogo se vira bem com os que tem. Os personagens têm movimentos bastante extensos para um jogo de luta do GBA. E o mais impressionante na jogabilidade é o sidestep. Tekken 1 e Tekken 2, apesar de serem jogos de luta 3D, sua jogabilidade era majoritariamente 2D, com alguns movimentos que possibilitavam o personagem se mover em 4 direções. Em Tekken 3, o sidestep se tornou uma mecânica que todo personagem tem, podendo assim se mover para frente, para trás, para cima, para baixo, livremente. Isso foi implementado no Tekken Advance. E fica ainda mais charmoso com esse 3D fake que esses consoles antigos conseguiam fazer. Eu acho muito bonito. O jogo, graficamente falando, consegue se virar muito bem. Boa parte dos golpes são bem representados aqui. Algumas coisas faltam e não são também caprichadas em comparação com o Tekken 3, como ângulos de câmera e replay. Mas isso é um jogo de GBA, um console portátil que não trabalha bem com 3D. E eu reafirmo que a conversão da jogabilidade que fizeram aqui foi muito boa. E antes de falar de outra coisa, eu tenho que falar dos agarrões do King nesse jogo. Se você jogou Tekken, sabe que o King é um boneco que, além de bater muito, e ele bate muito mesmo, ele tem bastante foco em agarrões, e seus agarrões são conhecidos por terem várias sequências que dão muito dano. E se você não sabia disso, tá sabendo agora. E como isso foi feito aqui, é curioso e até engraçado. Sim, os agarrões do King viraram uma apresentação de slides do PowerPoint. Eu não sei por que optaram por isso ao invés de animações convencionais, mas ao mesmo tempo acho admirável que quiseram manter esse diferencial do boneco. Mas a mesma coisa não pode ser falada da trilha sonora, sabe? Ela tá no jogo, mas eu não sei o que aconteceu com a coitada.
Tekken é uma franquia com muitas músicas boas nos jogos até hoje, e o Advance acaba indo na contramão. Talvez por questões de limitações do Game Boy, eu não sei, mas em compensação, as poucas vozes e principalmente os sons de lapada são uma delícia. E chegou a hora de falar sobre a história do jogo, e ele não tem história. São 9 lutas no total, e na última você enfrenta o Heihachi, que é o chefe desse jogo. Batendo nele, a telinha de créditos rola e menu principal. Eu sei, é bem sem graça. Mas zerando com todos os personagens, você libera o Heihachi pra jogar. O que eu acho bem legal, e para não deixar de fora o diferencial dessa versão em relação não só a Tekken, mas a qualquer Tekken, nenhum outro jogo da franquia tem além dele. O modo Tag, com 3 personagens. O modo Tag não era nenhuma novidade de Tekken para essa época, até porque já havia lançado o Tag Tournament, que é uma delícia. O modo é bem simples, escolhe 3 bonecos e bate em todo o resto. Porém, eu sinto que esse modo não brilha tanto, porque só das personagens é muito pouco para um modo assim. Então as combinações ficam bem limitadas, sabe? Mas eu tenho que comentar que você enfrenta 3 Heihachis no final e é um saco, porque um deles já é chato nesse jogo, então imagina 3. E é aqui que o comando change entre eles são, podendo alternar entre os personagens no meio da luta. E quando você zera também, nada acontece feijoada. Tem também o modo Survival e Time Attack, mas eles são tão autoexplicativos que só acredito que seja melhor falar que eles existem mesmo. Com tudo isso, eu não diria que Tekken Advance é um jogo ruim, muito pelo contrário, do jeito que ele veio ao mundo, ele é bem interessante. Espero ver esse modo tag de 3 personagens em algum título futuro, talvez um Tag Tournament 3, e se seguirmos o padrão de contagem dos jogos só depois de Tekken 9. Eu não recomendo pra caramba, mas o jogo é divertido, dá pra passar meia horinha brincando, e uma dica minha: joga esse jogo com a trilha de Tekken 3 tocando de fundo, fica muito bom. No mais é isso, espero que tenha curtido o vídeo, se inscreve aí. Vídeo novo, só Deus sabe quando, e obrigado por assistir.